Nesse vídeo eu vou dar dicas importantes para escritores que querem publicar o livro no Wattpad, mas que não sabem que antes de publicar precisam passar por alguns passos importantes na plataforma. E esses passos são importantes, eles são fundamentais para que o seu livro faça sucesso. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor com um livro de terror publicado na Amazon, e esse é o meu canal onde eu falo tudo sobre a minha experiência como autor autopublicado. E no vídeo de hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre o Wattpad, já percebi que você gosta de dicas do Wattpad, né? Hoje eu vim aqui para falar sobre algumas coisas que são importantes da gente fazer antes da gente publicar o livro lá no Wattpad. E algumas dessas coisas eu já fazia intuitivamente desde o começo, mas outras eu não sabia que eu devia fazer. Então, por causa dessa falta de conhecimento, eu cometi alguns erros ali que poderiam ser evitados. Aí, só lembrando que essas dicas aqui são para te ajudar a ter mais sucesso com seu livro lá no Wattpad. Então, se você quer ter mais sucesso, eu vou também deixar um vídeo aqui em cima falando sobre o Wattpad para você assistir depois. E agora vamos às dicas que são mais importantes nesse vídeo. E em primeiro lugar, essa que é a principal de todas as dicas e por isso que eu botei ela justamente em primeiro, que é: termine de escrever sua história antes de postar no Wattpad. E, meu Deus, você não tem noção do quanto essa dica aqui é importante, porque tem muita gente que não termina de escrever a história antes de postar lá no Wattpad, e aí a pessoa desanima na metade do caminho e deixa a postagem lá incompleta, e as pessoas que já começaram a ler a história, já gostaram, já estão acompanhando, acabam ficando a ver navios, né? Eu já vi muito leitor comentando lá no grupo do Wattpad o quanto eles ficaram irritados porque eles estavam acompanhando uma história e aí o autor parou de postar do nada e nunca mais atualizou. E também tem outros que comentam lá, deixam postagens tristes falando que estavam gostando muito do livro, mas que o autor parou de postar e eles não sabem mais o que fazer. Alguns até procuram o autor no Instagram, lá nos grupos do Wattpad, mas às vezes não tem jeito. E olha, isso é uma falta de respeito com seu leitor, então para você não cometer esse erro horrível, deixar o seu leitor lá com raiva ou então triste porque não conseguiu terminar de ler a história, faça isso que eu tô falando, escreva toda a sua história antes de começar a postar no Wattpad. Foi isso que eu fiz com o meu livro e deu certo pra mim, porque mesmo nos momentos que eu desanimava, né, porque o desânimo vem uma hora ou outra, eu continuava postando lá e nunca deixei de postar. A minha história ficou completa lá por uns meses antes de eu tirar e levar ela pra Amazon. Então isso é importante, você terminar de escrever sua história antes de começar a publicar lá. E se você gosta de dicas como essa, falando sobre o Wattpad, se inscreve no meu canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo novo aqui no meu canal. E deixe seu like também. Agora vamos à dica número 2, que é: revise a parte que vai ser publicada. E eu tô dando essa dica aqui porque eu já vi muita história no Wattpad que parece não ter sido revisada. São histórias com muitos erros ortográficos, muitos erros de coesão, e é normal que tenha um erro ou outro na sua história, só que não é normal que numa frase tenha vários erros, e em alguns casos eu já encontrei erro até mesmo na sinopse e no título do livro. Tem alguns livros ali que a gente vê que a história está mal escrita por pura preguiça do próprio autor, porque se ele quisesse ele poderia fazer uma coisa um pouquinho melhor. E isso, querendo ou não, afasta as pessoas, afasta o leitor. Quando ele vê que a história está cheia de erro, que ela está mal escrita, ele não vai querer continuar lendo, pode ter certeza disso. A gente talvez não possa evitar que a nossa história tenha um erro ou outro, mas a gente tem que se esforçar para que ela saia o melhor possível. E eu, quando eu comecei a publicar no Wattpad, eu já comecei com toda a minha história escrita, mas eu não tinha ela revisada. Então o que eu fazia? Eu revisava a cena que eu ia publicar lá, eu revisava 2 vezes antes de publicar, só para ter certeza de que ela não ia sair com algum erro. Então você pode fazer isso, você pode revisar uma vez que seja, já tá bom para melhorar essa história. Até porque a gente escreve e depois de um tempo, quando a gente volta lá naquela parte que a gente escreveu algumas semanas ou alguns meses, a gente percebe que tem muita coisa lá que pode ser melhorada e consegue melhorar, né? Só tendo esse olhar crítico e fazendo essa releitura. E a dica número 3 é: faça algumas capas antes de publicar. Essa dica eu falo por experiência própria, porque eu fiz a primeira capa pro meu livro do Wattpad, que é O Espelho do Meu Avô, que eu comecei postando lá em 2019, e a primeira capa pra mim ficou linda, mas depois eu fiz outra e aí eu percebi que ficou bem melhor do que a primeira. Então eu fiz uma terceira capa e percebi que ela ficou melhor do que a primeira.
primeira. Por isso que eu falo pra você que capa deve ser feita e refeita pelo menos mais uma vez, que é pra gente ver se melhora um pouco. Às vezes a gente vai fazendo pequenas alterações, como mudar as cores da letra, mudar a cor do fundo, ou então mudar as fontes das letras, e isso já faz uma grande diferença no resultado final. Mas a gente só percebe isso se a gente for experimentando, porque assim como o texto, uma capa dificilmente vai sair boa assim logo de primeira, ainda mais quando foi feita por pessoas como nós, né, que somos escritores e não design. E a quarta dica também tem a ver com capa. A quarta dica é: teste suas capas. E essa dica eu venho dar aqui porque eu apanhei justamente nesse quesito. Eu fiz a minha primeira capa e quando eu fui publicar o livro, eu botei a capa lá e vi que ela não era do tamanho que o Wattpad pedia. Isso foi uma confusão, eu tive que colar uma tira de capa embaixo e uma tira de capa em cima para tapar os buracos que ficaram. E isso atrasou minha publicação em 3 horas, porque eu só descobri isso na hora que eu ia postar o livro lá. Eu tinha feito a minha capa no Canva e só depois disso é que eu fui perceber que eu usei modelo de capa para e-book, que não é do mesmo tamanho do modelo de capa do Wattpad. O Wattpad tem um tamanho lá que é diferente. Então, se você for fazer sua capa pelo Canva, tem que digitar lá capa de livro para o Wattpad. Aí vai aparecer o modelo certo. E aí você não vai ter a mesma surpresa que eu na hora de publicar o livro. E a dica número 5 é: escreva uma sinopse. E isso vai te ajudar porque a sinopse é aquilo que fica um pouco antes da história começar. Logo na partezinha onde tem lá o título, tem outras coisas, e uma dessas outras coisas é a sinopse. E é ela que vai chamar a atenção do leitor, porque é a primeira coisa que ela vai ver depois da capa e do título. Por isso é bom que você já tenha a sua sinopse pronta antes de publicar o livro lá no Wattpad, porque se ela for feita com pressa, não vai ficar tão boa quanto uma sinopse planejada. E a dica número 6 é: escolha algumas etiquetas para acrescentar à descrição. E como eu falei, na descrição vai ficar o título do livro, vai ficar a sinopse, e também tem essas etiquetas que eu estou falando agora. E elas servem para quê? As etiquetas servem para você falar em poucas palavras o que tem no seu livro. Por exemplo, eu escolhi algumas etiquetas que tinham a ver com a minha história, como assassinato, medo e amizade. E também essas etiquetas servem para ranquear a sua história nos rankings doidos que tem lá no Wattpad. E eu falo que eles são rankings doidos porque a gente nunca sabe como eles funcionam, ninguém nunca descobriu isso. Porque às vezes uma história que está sendo menos lida consegue estar em primeiro lugar, enquanto uma outra que tem mais leituras está lá para baixo no ranking. E esses rankings também servem como uma listagem de todas as histórias que estão com aquela etiqueta. Ou seja, ela é uma forma mais fácil do leitor achar aquilo que interessa para ele. Basta ele pesquisar aquela palavra lá na lupa do Wattpad e aí vai aparecer aquele ranking com todas as histórias que tem aquela etiqueta. E a dica número 7 é: defina em qual categoria a sua história se encaixa. E as categorias do Wattpad nada mais são do que os gêneros. Então, você vai escolher, se você tem uma história de terror, você bota na categoria de terror. Ou então, bota na categoria do romance. E essa dica é importante porque parece que as pessoas não sabem escolher categoria lá no Wattpad. É comum a gente entrar na lista de terror, por exemplo, e achar um monte de romance adolescente com BTS, ou então encontrar aquelas fanfics de romance entre Selena Gomez e o Faustão. Então, pelo amor de Deus, bota seu livro na categoria certa, porque isso irrita muito os leitores. Pelo menos eu fico irritado quando eu vou lá procurar livro de terror e não encontro. E a dica número 8 é: crie contas de escritor nas redes sociais. Essa eu também falo por experiência própria, porque antes de postar meu livro no Wattpad, eu fiz conta no Facebook e no Instagram. E lá pelas redes sociais eu ia atraindo o público leitor com postagens toda semana, e com isso eu já consegui ter muitas leituras só nos primeiros 2 dias. Então essa foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu via muitos escritores reclamando que postavam as histórias lá e elas passavam meses sem ter leitura nenhuma. E a dica número 9 é: entre em grupos do Facebook que falam sobre o Wattpad. Isso aqui é uma coisa que eu não seguia desde o começo, eu só fui descobrir que existiam esses grupos do Wattpad depois de 1 ano já postando lá. E eu descobri que esses grupos, eles facilitam a nossa divulgação do nosso livro, porque a gente faz postagem lá falando sobre o livro e as pessoas veem e ficam curiosas para ler. E é bom que todo mundo que está ali faz parte do Wattpad. É diferente, por exemplo, de fazer um post no Instagram, que o público que você vai alcançar lá pode ser que nem todo mundo utilize o Wattpad. Então, num grupo que fala sobre o Wattpad, você está fazendo postagens para usuários da plataforma. E então você tem mais chance de alcançar leitores ali. E a dica número 10 é o que eu acabei falando antes da hora, que é: divulgue sua história em grupos do Facebook e nas redes sociais. E isso complementa aquilo que eu falei antes. Você vai criar contas nas redes
redes sociais para divulgar seus livros. E também você vai entrar em grupos do Facebook que falam sobre o Wattpad. E tudo isso para você divulgar nesses lugares. Você vai divulgar o seu livro lá, fazendo postagens de vários tipos e assim você vai conseguir muitas leituras. Bom, essas foram as minhas dicas sobre o Wattpad. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com algum amigo que é escritor também, que está querendo se divulgar no Wattpad. E é isso, até o nosso próximo encontro e tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.